Nós vamos continuar a buscar na palavra do Senhor entendimento sobre a aliança da habitação. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Nesse momento, nós vamos ler o capítulo 3. Segunda Crônicas, capítulo 3, eu lerei apenas os 2 primeiros versículos, que diz: Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no 2º mês, no dia 2º, no ano 4º, do seu reinado. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santíssimo Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra, revelação Tua a nós. Dá-nos entendimento, ó Pai, daquilo que o Senhor quer que nós saibamos e como o Senhor quer que nós respondamos a esse entendimento. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, nós vimos inicialmente, domingo passado, sobre essa aliança da habitação, e aqui nós chegamos na parte do texto de 2 Crônicas, onde, de fato, o texto quer nos mostrar que Salomão começou a obra. Ele havia planejado, esse era um sonho de Davi ainda, e nós vimos que Salomão é aquele que obteve sabedoria e capacidade de planejar tudo isso, mas agora o texto diz, ele conseguiu começar o que ele planejou. E é interessante observar que aqui em Crônicas, como eu havia dito, nós temos uma descrição de fatos, de narrativas que nós já tínhamos escrito na Bíblia. O livro de Reis, 1 Reis, conta exatamente a mesma história. E alguém pode pensar, mas por que o texto bíblico é tão repetitivo? Se nós temos lá em 1 Reis, capítulo 6, 7, tratando dessa construção do templo, por que alguém, inspirado por Deus, se dedicou a escrever a mesma coisa? Nós, quando lemos a Escritura, precisamos, como temos aprendido, fazer perguntas, essas perguntas ao texto. Por que algo repetido? É bem interessante começarmos a buscar as respostas, observando que em 1 Reis, ele utiliza, no mínimo, 77 versículos para descrever essa parte do capítulo 3. Já aqui em 2 Crônicas, são apenas 40 versículos aproximadamente para descrever o começo, a edificação, os detalhes da obra. Então nós vemos que é algo mais resumido. Quando nós lemos lá em 1 Reis e lemos aqui em 2 Crônicas, nós observamos que a parte que é resumida, ou seja, o que não está aqui no livro das Crônicas, são alguns detalhes arquitetônicos. E por quê? Porque o cronista que escreve essa história para o povo de Deus, ele tinha um objetivo diferente daquele que escrevia o livro de Reis. O objetivo daquele que escreve as crônicas do povo de Deus, na fase em que foi escrito, é mostrar a significância daquilo que já tinha acontecido há tanto tempo atrás. Ou seja, é mostrar para nós os sinais, os símbolos, as sombras, os tipos que apontavam para a esperança. O povo já havia sofrido, já havia passado por diversas fases muito ruins, exílio, como nós vimos, provavelmente foi escrito no tempo da reforma de Esdras, de Neemias. Então, o propósito aqui de Deus, utilizando o cronista, é mostrar: Deus não abandonou vocês. A construção do templo tinha um significado muito maior do que o próprio templo, do que a edificação em si. Então, o objetivo de Crônicas é nos mostrar o significado, o sinal, a aliança que Deus estava fazendo com o povo na construção do templo, que é muito mais importante do que a construção em si. É o que significava aquela construção. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos para o texto com um olhar diferente. Nós vamos para o texto procurando entender qual era o significado.
Qual é o símbolo? Para onde está apontando a descrição da construção? Porque aqui em Crônicas ele não vai se preocupar com tantos detalhes da construção em si, da arquitetura do templo. Então tudo que ele coloca aqui é mostrando-nos os sinais da aliança, da habitação que Deus faz com o seu povo. A linguagem aqui, ela aponta diretamente para o Messias. Ela quer trazer de volta a esperança do rei soberano, o rei dos reis, que governaria esse povo, e aquele templo apontava para esse Messias, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E olha que, logo no início, eu só li os 2 primeiros versículos, a descrição, ela vai aqui do capítulo 3 até o início do capítulo 5, e você pode observar aí na sua Bíblia, aqui no capítulo 3 é dito, começou Salomão a edificar. Lá no capítulo 5, o texto diz, assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão. Então, do capítulo 3 até o verso 1 do capítulo 5, nós percebemos, ele começou e ele terminou a obra. Algo bem resumido de uma obra grandiosa. E aqui no início do texto, do capítulo 3, nós vemos o local em que foi escolhido para começar a obra. É sempre muito importante nós olharmos para os montes. A Bíblia fala de montanhas, de montes. Deus sempre procurou mostrar a sua grandeza para o seu povo, entregando a lei nos montes e falando desses montes grandiosos, por causa da magnitude, da grandeza realmente dos montes. E a casa do Senhor, ela vai ser edificada em Jerusalém, isso é muito importante, está nos apontando para o rei que nasceria em Jerusalém, na terra do povo de Deus, na terra escolhida, e além de ser em Jerusalém, é no Monte Moriá. E quando você está lendo o texto rapidamente, você pode apenas dizer, o Monte Moriá. Esse nome é um nome comum no meio dos evangélicos, no meio do povo de Deus, Monte Moriá. Mas o que é o Monte Moriá? Outra pergunta que a gente pode fazer para o texto. Onde que era esse monte? O que significa o Monte Moriá? É muito importante nós olharmos que não é Salomão que escolhe edificar no Monte Moriá. Se nós formos rapidamente no primeiro livro das Crônicas, aqui mesmo, algumas páginas atrás, no capítulo 22, no verso 1, ou seja, o finalzinho do primeiro livro das Crônicas, nós temos ali, disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Opa, então não foi Salomão que escolheu o lugar, foi Davi, seu pai. E o livro das Crônicas, aqui o primeiro e o segundo, ele foi dividido para facilitar a leitura, mas quando ele foi escrito como um livro só. Então ele apenas está continuando a história, que vinha narrando-nos a aliança que Deus fez com Davi. Davi é aquele que recebe do Senhor essa aliança inicialmente, e Salomão é quem vai construir essa obra. Davi havia apontado para o lugar. Mas tem algo ainda mais sobre o Monte Moriá. Se você procurar saber o que era o Monte Moriá no texto bíblico, em toda a Bíblia, nós vamos ver a primeira menção desse monte lá em Gênesis, no início de tudo, no primeiro livro. Gênesis 22, no verso 2, é dito assim, acrescentou Deus, toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu mostrarei. Não foi Davi que escolheu o lugar, foi Deus. Deus determinou, ele escolheu o lugar onde o templo deveria ser construído. E olha o significado, olha o símbolo. O que aconteceu inicialmente em Gênesis no Monte Moriá? Deus chama Abraão e diz, Abraão, toma teu filho, o teu único filho, e isso é importantíssimo. Você não tem 10 filhos, você tem um filho, e você vai pegar esse filho e você vai levar ao Monte Moriá. Quando nós lemos toda a história de Gênesis, do sacrifício que Deus pede a Abraão, nós bem sabemos. Quando Abraão chega no Monte Moriá, está pronto para sacrificar o seu filho ao Senhor, surge do Senhor o substituto para aquele sacrifício. Ele vai até o monte
para sacrificar, para então se relacionar com Deus. E Deus diz: calma, você não precisa sacrificar seu filho. Eu tenho um substituto para o seu filho. Deus apresenta no Monte Moriá o substituto para o sacrifício. Davi recebe a aliança, Salomão constrói o templo naquele lugar onde Abraão recebeu do Senhor o substituto. Para onde isso está apontando, irmãos? O templo, e nós podemos entender, esse lugar que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo agora, é o lugar onde nós recebemos esse substituto. É onde Deus nos concede a redenção. Você não precisa mais morrer para ser salvo, porque o substituto, o único filho, a ovelha perfeita, o Cordeiro Santo, ele foi apresentado por Deus no Monte Moriá para que você tivesse acesso a Deus. É aqui a graça do Senhor, a redenção em Cristo Jesus sendo apontado para nós, quando o texto apenas disse: e Salomão começou a obra no Monte Moriá. É ali que o Senhor escolheu, designou para ser construído o templo. Deus mostrando a expansão da revelação da sua aliança. E qual é a aliança fundamental? A aliança que Deus tem com o seu povo? A aliança da salvação, a aliança da redenção. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Essa é a grande aliança que Deus faz com o seu povo. Então, Ele provê os meios para que nós, de fato, sejamos o povo dEle. E que nós, então, nos relacionemos com o nosso Deus. Então, a frase de efeito, o texto fundamental da aliança em toda a Escritura é: eu sou seu Deus e vós sois o meu povo. E eu serei o Deus dos vossos filhos. Deus tem uma aliança com esse povo, e não só com o povo adulto, mas com os filhos. É um Deus que trabalha com famílias. Quando nós continuamos a ler o texto, eu só li os 2 primeiros versos, mas o texto vai nos mostrando outros sinais. Quando nós observamos do verso 6 até o verso 14, o texto está nos mostrando que ali na construção do templo havia querubins. E é outro símbolo aqui muito importante. Ele fala sempre dos querubins no Santo dos Santos, ou seja, aquele lugar mais santo que deveria ser construído no templo, e foi construído. Naquele lugar haviam querubins. E aqui os querubins, eles são seres celestiais. A Bíblia não nos dá muitas informações sobre como são essas hostes celestiais, os anjos, mas nos mostra que eles existem. E quando Deus instrui que o homem faça querubins, Deus está mostrando: olha, ali eu estou mostrando para vocês que há a presença celestial. Então, no Santo dos Santos, lá dentro do templo, havia os querubins que apontam para essa presença dos céus, a presença do reino celestial. E esses querubins, eles também, em toda a Escritura, eles são mostrados como aqueles que adoram. Isso é visto no texto de Isaías 6, isso é visto em Apocalipse 4. A hoste celestial, os querubins, os anjos, estão dioturnamente adorando a Deus. E aqui eles estão também construídos ali, onde a arca ficaria. E a arca é algo muito importante de entendermos, porque o templo que Davi queria construir era exatamente para colocar a arca. A arca era aquilo que já tinha o significado da habitação, da presença de Deus. Ali dentro da arca havia os elementos que mostravam o agir, a presença, a provisão do Senhor sobre o seu povo. Só que essa arca não tinha um lugar para se colocar. E Davi sempre disse: eu preciso construir um lugar especial para a presença do Senhor. E aqui, quando Salomão constrói, o Santo dos Santos é o lugar onde vai ficar a arca. Sobre essa arca estarão 2 querubins. Esses querubins, eles têm asas muito grandes. O texto nos mostra isso aí a partir do verso 10. 2 querubins de madeira os cobriu de ouro. Verso 11. As asas estendidas juntas dos querubins mediu o comprimento de 20 côvados. A asa de um deles, de 5 côvados, tocava na parede da casa. A outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. Ou seja, nós temos aqui 2 querubins e eles estão com as asas abertas. A ponta da asa de um querubim está encostando numa parede. E
a outra asa encostando na ponta da asa do outro querubim, que tem uma segunda asa que encosta na outra parede. Ou seja, de ponta a ponta, de parede a parede, as asas estão cobrindo. E isso aqui cobre todo ali o espaço do Santo dos Santos. Quando a gente começa a pensar sobre essas coisas, a gente vai para o texto de Isaías. Lá em Isaías 6, é dito que a capa, a veste do rei que está no seu trono, ela cobre todos os cantos do templo. Aqui as asas cobrem todo o templo. O que o texto está querendo nos mostrar? Essas asas estão fazendo sombra para a arca encontra o seu lugar de descanso. E não é a arca em si, porque a arca não se cansa. É Deus nos mostrando, desde o Éden, que Ele nos chama para descansar nele. E nós descansamos no Senhor, debaixo da sombra das suas asas, como diz o Salmo, quando nós estamos em relacionamento com Ele. Quando você não se relaciona com Deus, quando você vira as costas para o Senhor, você perde esse descanso. Você perde a paz do príncipe da paz. Você começa a viver em conflito interno, emocional e toda sorte de dificuldades nessa vida. Deus está nos mostrando que quando nós entramos na presença dEle, nós descansamos debaixo da sombra celestial, das hostes celestiais, dos anjos do Senhor, da sua presença na nossa vida. E tem mais. Assim como a sua veste cobre todo o templo e as asas tocam de ponta a ponta, cobrindo tudo, não há um lugar nessa vida, nessa terra, que a presença do Senhor não governe. Ele governa sobre todas as coisas e por isso nós lemos hoje no Salmo de número 8. A grandeza, a magnificência desse governo do Senhor sobre tudo aquilo que Ele criou. E a glória da criação é o homem. Deus está nos mostrando, olha, não tem lugar que você vai nessa vida que eu não estarei ali com a minha mão governadora, cuidando de você, provendo tudo aquilo que você precisa. Deus nos chama para nos relacionar com Ele e diz, eu vou cuidar de você. Eu sou o Deus da provisão. A arca já mostrava isso, mas Ele vai ampliando. A arca mostra isso e agora os querubins mostram isso, o templo mostra isso. Deus governa. O templo, ele tem toda a suntuosidade de um reinado, de um trono, da presença de um rei que governa. E esses querubins estão nos mostrando isso. Agora, é curioso que no verso 13 do capítulo 3, o texto diz que os querubins, eles estão em pé, e o seu rosto virado para o santo lugar. Por que eles têm o rosto virado para o santo lugar? Isso é muito importante de compreendermos. A reforma protestante resgatou isso aqui. Porque os querubins são imagens, mas não são imagens para nós adorarmos. Eles não estão ali para serem adorados. Eles estão ali mostrando que eles adoram ao Senhor. E nós, com eles, somos chamados a adorar ao Senhor. Por isso o rosto deles não está virado para os homens. O rosto deles está virado para a arca. Eles adoram ao Senhor. E aquilo tudo nos aponta para essa adoração. Apocalipse 4, de novo, eu lembro aqui, o texto nos mostra que na eternidade nós estaremos com as hostes celestiais adorando dia e noite ao Senhor. O templo então nos mostra essa adoração, que não é a anjos, não é a pessoas santas, e sim sempre e unicamente ao Deus eterno. O véu separa esse lugar e nós bem sabemos da significância do véu, da separação que existia entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. E esses anjos celestes estão além do véu, sobre a arca, adorando ao Senhor. Até que então um dia o véu foi rasgado e nós temos acesso à arca. Nós adoramos ao Senhor juntamente com os seres celestes. Juntamente com todo o reino celestial, nós adoramos ao Senhor. Um texto rico para nos dar mais entendimento sobre isso, é um texto de Hebreus capítulo 12, verso 22. O autor aos Hebreus, ali, escrevendo para o povo de Deus em outra época, nos traz essa informação dizendo, mas tendes chegados ao monte Sião. Outro monte significante aqui, o monte da adoração, o monte da presença, e ele continua, e a cidade do Deus vivo.
a presença de Deus no seu reinado, na sua cidade, a Jerusalém celestial, veja a quantidade de informações, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Ele vai mostrando aqui todos aqueles que adoram ao Senhor, e há uma universal assembleia. O que é uma assembleia universal? O apóstolo Paulo escreve essa mesma informação em Romanos e em Filipenses. Quando nós lemos no texto que todo joelho se dobrará e toda língua dará louvores a Deus. Quando Paulo escreve isso em Romanos 14 e em Filipenses 2, ele está citando o texto de Isaías. E por que eu estou falando desse tanto de texto aqui para vocês? Para mostrar a progressão da revelação. Deus revela as coisas em Gênesis, ele vai expandindo o significado para que nós entendamos, ele revela em Crônicas e vai expandindo. Isaías falou sobre a adoração da Assembleia Universal. Paulo, lá no Novo Testamento, instrui as igrejas, dizendo, olha, não há um canto da terra onde um dia não adorarão, não reconhecerão o reinado do Senhor. Até os que não são de Deus, eles vão dobrar os joelhos e vão confessar, de fato, Ele é o Senhor. Isaías 45 diz, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. Deus mostrando, ninguém vai ficar sem reconhecer que eu sou o Senhor. E o templo aponta para isso. Hoje nós estamos aqui reunidos, e como eu disse domingo passado, a igreja nos bairros da cidade, elas apontam para esse Deus grandioso. E a todos aqueles que veem que tem um povo que deixa a diversão e outras coisas do domingo para descansar na presença do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós estamos testemunhando que Ele existe. As pessoas estão tendo a oportunidade, enquanto é tempo, de confessar ao Senhor. Mas haverá um tempo, Isaías já alertava sobre isso, em que não se poderá mais buscar ao Senhor. Mas ainda assim, mesmo sem a salvação, essas pessoas vão ajoelhar e dizer, Ele é o Senhor. Nós, então, cumprimos uma missão evangelística quando nós nos reunimos como povo de Deus para cultuar nesse lugar. O texto nos traz ainda mais informações, quando aqui no verso 17 do capítulo 3, ele fala da coluna do pórtico de entrada. Pórtico é só um corredor, o corredor da entrada do templo. E ali na frente, o que tinha de mais alto na construção do templo eram essas duas colunas, uma de cada lado. E é interessante porque o texto diz que nas colunas haviam nomes. Em uma delas havia o nome Jaquim, na outra havia o nome Boaz. Quando nós pesquisamos o significado dessas palavras na língua original, nós vemos que Jaquim significa aquele que estabelece. Boaz significa aquele que dá força, ou aquele que tem força, aquele que fortalece. E aqui, essas duas colunas, antes de você entrar na presença de Deus, elas já dizem, Ele está estabelecido, ou sendo estabelecido por meio desse lugar. E Ele é que dá força, tanto para a construção, como para aqueles que vivem nesse relacionamento com Ele. Deus é aquele que estabelece todas as coisas, aquele que define, decreta, determina, governa soberanamente sobre todas as coisas, e aquele que, nesse governo, dá força para o seu povo. Ele governa a vida do seu povo, Ele nos sustenta, Ele nos dá força. Jaquim e Boaz. Quando a gente entra aqui no capítulo 4, há uma série de elementos que nos mostram também uma série de significados, de símbolos para nós hoje. Quando ele fala aí de um altar de bronze, verso 2, o mar de fundição, essa palavra é interessante, o mar, quando você olha as imagens que fizeram sobre a construção do templo, há uma grande, vou chamar de panela, uma bacia de bronze gigantesca. E essa bacia muito grande era para que os sacerdotes se lavassem. Ela só tinha água. Mas há mais. Quando você olha o verso 6 do capítulo 4, você vê que tem 10 pias. O verso 8 diz, tem 100 bacias. É uma quantidade muito grande de recipientes de água. E eles têm tamanhos diferentes. O maior é para lavar o sacerdote. Por quê? O sacerdote, ele é humano.
E Paulo nos diz em Romanos 3, todos pecaram. O sacerdote é aquele que entra na presença de Deus, só que Deus é santo. Ele está no santo lugar, e o sacerdote precisa então de uma purificação maior, porque o sacerdote é aquele que apresenta o povo a Deus e que apresenta Deus ao povo. Ele é o mediador da relação. E esse sacerdote então ele precisa primeiro ser purificado dos seus pecados num mar de fundição, num recipiente maior. E então o povo que tem acesso ali ao templo, eles podem se limpar nas pias e também nas bacias. Irmãos, pense comigo, esse é o templo do Antigo Testamento e você não tem um rio, você tem bacias. A limpeza que Deus faz não é pela quantidade de água que se usa. Em todo o Antigo Testamento nós vemos as cerimônias de purificação nos apontando para a aspersão de sangue e de água. A limpeza, ela é significada pela água. Só que a limpeza real é espiritual. Então, se eu sou batizado por completo entrando dentro de um rio, ou se eu sou batizado com um punhado de água, não muda a minha limpeza. Porque a limpeza foi efetuada pelo sumo sacerdote, Jesus Cristo. Aquele que o texto de Hebreus diz, ele não precisa ser purificado para depois nos purificar, porque ele é puro. Ele é justo, ele é santo, mas nós então recebemos o sinal da limpeza que ele fez, por meio de água, da limpeza, da lavagem dos nossos pecados. E as pias aqui estão apontando para isso. A série de elementos que são descritos aqui no capítulo 4, em todo o capítulo 4, elas nos mostram que nós precisamos dessa purificação. E aqui tem uma informação importante. Quando nós percebemos que nós precisamos nos limpar, porque Deus é limpo, Ele é puro, Ele é santo e nós não. Há, então, o significado da dificuldade que nós temos de nos aproximar de Deus. Mas, ao mesmo tempo que há uma dificuldade de nos aproximarmos de Deus, o texto nos mostra que Ele nos chama a esse relacionamento. É difícil chegar até Ele, mas Ele vem até nós. A presença de Deus, é isso que o templo mostra, mas nós precisamos tirar a sandália dos pés para nos apresentarmos para Ele. Ele é santo, nós não. Nós precisamos então nos purificar. Todo culto que nós fazemos, nós oramos inicialmente pedindo perdão pelos nossos pecados. É assim que nós nos aproximamos de Deus. Nós pedimos a limpeza, a purificação, então nós entramos. E é isso que essas vasilhas de água nos mostram. Há outro elemento aqui, outro simbolismo, nos candelabros, né? Mostram ali a luz. O candelabro é aquele suporte que se põe velas, né, como nós conhecemos. E essa vela aponta para a luz. Quando a gente vai pensar sobre isso, à luz da Bíblia, nós começamos a entender por que dentro do templo tem luz. E essa luz não é qualquer luz, não é só para iluminar. Simplesmente, ela tem um significado. Salmo 119, verso 105 diz, luz para os meus pés são a tua palavra. O local da presença é o local onde Deus ilumina a nossa vida. Como que Deus ilumina a nossa vida? Pela palavra. Você vem ao culto e aqui a palavra de Deus é exposta e a sua vida é iluminada. Por que nós precisamos de uma vida iluminada? Porque nós vivemos num mundo em trevas. Nós vivemos num mundo que está afundado na escuridão. E nós, então, começamos a ser iluminados pela palavra. Quem é a palavra de Deus? Como que começa o Evangelho de João? No princípio era o verbo, a palavra. Esse verbo é Deus. E esse verbo habitou entre nós. Cristo mesmo, no Evangelho de João, ele diz, eu sou a luz do mundo. Em Cristo nós temos a nossa vida no mundo de trevas iluminada. Cristo diz exatamente em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Em Cristo nós encontramos essa luz e o candelabro apontava exatamente para isso. Ainda que você não veja Cristo, a imagem dele hoje, você recebe tudo aquilo que significa Cristo pela palavra, porque Ele é a palavra. Mais uma vez eu preciso repetir Hebreus capítulo 1.
Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, agora nos tem falado por meio de Cristo Jesus. A luz que nós precisamos está em Cristo e Cristo está revelado na palavra. No finalzinho do capítulo 4, verso 19 em diante, nós temos também os pães da proposição. A proposição, para que nós entendamos aqui, é apenas a palavra presença. Os pães da presença. Presença de Deus. Mas por que pães? Nós temos hoje a Santa Ceia que tem pão. Cristo diz, eu sou o pão da vida. E aqui já estava apontando para isso. O pão da presença de Deus. E qual o significado do pão em toda a Escritura? Alimento, o sustento. Nós temos então, na presença de Deus, na reunião, na assembleia solene, no culto, nós temos a luz para o nosso caminho e nós temos a provisão que nós precisamos. E isso tudo é espiritual. Ele não está falando de alimento natural, para você não ter fome natural. Ele está falando de sustentação, de provisão espiritual. E é por isso que Cristo instituiu a ceia e nós comemos o pão, tomamos o cálice do sangue que aponta para o sangue que nos lavou, como a água, e o pão que aponta para esse sustento, essa habitação, essa interiorização de Cristo em nossas vidas. São muitos os significados, mas nós precisamos sair daqui hoje com algo muito firme nas nossas vidas. O texto está nos mostrando aqui, na construção propriamente dita, o quão difícil é se aproximar de Deus e, ao mesmo tempo, o quão gracioso Ele é em se permitir aproximar. Ele ilumina o nosso caminho. Nós somos um povo pecador que vive num mundo de pecado, mas Ele aponta um caminho e diz, venha até mim, eu me aproximo de vocês. E essa é uma mensagem em toda a revelação, toda a Bíblia, quando nós, presbiterianos, entendemos que nós não fazemos algo para merecer a salvação. Ou seja, nós não fazemos algo para alcançar Deus. É Ele que faz algo para que nós tenhamos acesso a Ele. É Ele que nos providencia a purificação. É Ele que nos providencia a redenção, a salvação. Só o Messias, o único justo, o Cordeiro de Deus, é quem pode entrar no santo lugar. E quando Ele entra, Ele nos leva com Ele. Nós temos acesso ao Pai. E eu repito isso constantemente. Por isso, e somente por isso, hoje você pode fazer uma oração e ter a absoluta certeza que, em nome de Jesus, Deus, o Criador de todas as coisas, está ouvindo a sua oração. E Ele não ignora a oração do seu povo. Ainda que você não receba o que está pedindo, Ele está trabalhando na sua vida com os seus propósitos, mas Ele está ouvindo. E a Bíblia nos assegura que Ele está respondendo também. Nós aqui muitas vezes não entendemos, mas não podemos desistir. Como Cristo ilustra aquela mulher que fica atrás do juiz pedindo que ele julgue a sua causa. E Cristo diz, vocês deviam orar assim, insistentemente, porque Deus está trabalhando espiritualmente no seu coração. E nós, então, vamos até Deus em oração. Essa é a forma que nós vamos até Ele. Nós estamos aqui reunidos e com as nossas vozes nós oramos, entrando nessa presença, e Ele está presente, é o que Ele promete. E nós adoramos como os querubins, nós cantamos, nós ouvimos a palavra, a luz para o nosso caminho. Isso é o culto. Deus está falando com o seu povo, conduzindo, dando toda a provisão. E o templo apontava para tudo isso que nós precisamos realmente para caminhar nessa vida. Que Deus verdadeiramente nos faça compreender a grandeza da habitação dele. E que nós entendamos, irmãos, é muito importante, nós precisamos entender o quão importante é esse momento de reunião que nós fazemos. Que muitas vezes você está cansado e não vem. Muitas vezes você vai fazer um trabalho e não vem. Você dorme um pouco mais e não vem. Tudo isso é compreensível, eu entendo. Muitas vezes nós estamos desanimados, nós estamos sofridos, nós temos uma série de compromissos, a vida é muito corrida. Mas veja, o santo Deus, o magnífico, como nós lemos no Salmo 8, diz, ei, vocês têm acesso a mim. E esse acesso, ele acontece de maneira especial quando vocês se ajuntam no templo. Ele está presente com você em toda a sua vida, todos os dias. Paulo diz que a sua vida deve ser um culto racional. Mas ele diz, mas tem um dia, que é o dia de descanso,
onde você pode entrar nesse descanso de maneira especial. E eu te abençoo, eu te conduzo. Percebe o quão importante é o culto solene, o ajuntamento do povo de Deus, que acontece em toda a história do povo. Desde Adão, Eva, seus filhos, Caim e Abel, o povo se reunia para adorar a Deus. E nós estamos fazendo isso até hoje. Cristo não aboliu o culto. Ele, pelo contrário, ele diz, façam o culto. E semanalmente façam os sacramentos. Se reúnam e adorem a Deus, porque assim Deus manifesta a presença dele na sua vida. Assim ele expande essa habitação e você começa a ser como braços do Senhor, povo de Deus nessa terra que ele nos deu. Que nós entendamos a importância disso e que Deus nos dê esse entendimento.